o que não é um plano diretor. Um plano diretor, ele não é um plano exclusivamente urbanístico, como muita gente pensa. Para isso, a gente tem a Lei de Uso e Ocupação do Solo, o Código de Obras e Posturas da Cidade, que são leis municipais, assim como o plano diretor também é uma lei. O plano diretor é uma lei, a Lei de Uso e Ocupação do Solo é uma lei, o Código de Obras e Postura da Cidade é outra lei. E tudo isso normalmente vem no pacotão. Muita gente acha que o plano diretor ele é um plano que ele é regido única e exclusivamente para falar sobre as questões urbanísticas da cidade. E isso é um erro. O plano diretor não é para isso. O plano diretor tem outro objetivo. Muita gente também acredita que o plano diretor não tem aplicabilidade nenhuma para a cidade dele. É um plano, mais um plano que vai ser feito e que vai parar numa gaveta qualquer. E aí eu vou te falar, se o plano diretor da sua cidade ele não tem aplicabilidade, ele foi feito do jeito errado. Porque eu vou mostrar para vocês aqui, então, o que é o plano diretor e por que ele é o instrumento estratégico e o principal instrumento da construção de cidades inteligentes. E aí, por que eu trouxe também esse PDF aqui? Porque nós vamos falar de legislação. Não tem como falar de normativas no Brasil, de princípios de cidades inteligentes no Brasil, sem trazer os requisitos legais. E aí, o requisito legal que a gente vai trazer aqui são dois: a Constituição de 1988 e o Estatuto das Cidades. Eu vou construir todo um raciocínio em cima dos argumentos e dos artigos que eu trouxe aqui na lei para que você entenda qual é a visão de plano diretor que eu estou trazendo, ok? E aí explicar para você por que ele não é um instrumento pura e exclusivamente urbanístico, mas sim um instrumento estratégico e o principal instrumento da construção de cidades inteligentes. Então, quando a gente abre lá a Constituição brasileira, ela vai trazer que o Brasil ele tem alguns princípios, objetivos fundamentais. E esses objetivos fundamentais, eles têm que reger tudo que se faz no Brasil, tá? Então, é como se fossem os nossos valores, né? Os nossos princípios básicos, os nossos objetivos. Tudo e qualquer ação que é feita no Brasil, ela tem como objetivo final alcançar isso daqui. O que é o isso daqui? Construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais e promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade ou qualquer outra forma de discriminação. Então, qualquer coisa que você vai fazer dentro do Brasil, seja na esfera federal, estadual ou municipal, tudo tem que ser organizado para ajudar a alcançar esses objetivos. O Brasil nasceu para atender esses objetivos, ok? Então, olha só, quando a gente vai falar de cidade, dentro do município, a gente vai fazer com que todas as ações de organização da cidade ela tenha que ser feita para atingir esses objetivos. Construir uma sociedade livre, justa, solidária, garantir o desenvolvimento. Aí, no caso, você vai adaptar para o local, né? Então, garantir o desenvolvimento do município, erradicar a pobreza, a marginalização, a redução da desigualdade social e regional. Regional dentro dos municípios, então você tem que pensar, dentro do município tem uma área que é mais rica, uma área que é mais pobre. Então, todas as ações que vai rolar dentro do município, ela então tem que garantir que ela vai reduzir essas desigualdades, porque todo mundo tem que ter acesso às mesmas coisas, tem que promover o bem de todos, independente de cor, raça, sexo, idade. Então, esses são os objetivos principais. E no Brasil existe uma lei que funciona a nível nacional, federal. Essa lei ela é aplicável a nível estadual e é aplicável a nível municipal, porque a gente vive uma federação, que é o Pacto Federativo, que a gente tem 3 instituições. Então, nessas 3 escalas, tudo que serve para um serve para o outro, né? De cima para baixo sempre vale. Então, esse é o princípio. E aí, eu vou trazer, então, o plano diretor. Aí, o plano diretor, ele fala o seguinte: a lei do Estatuto da Cidade, ele vai falar que lá na Constituição, o artigo 182 e 183 da Constituição, ele vai trazer sobre a implantação da política urbana no Brasil e de quais são os princípios que ela tem que trazer. E aí ele traz o princípio geral, ele institui o plano diretor como o instrumento principal, e aqui ele meio que repete um pouquinho do que está acontecendo, porque no Brasil funciona muito assim: um artigo lá na Constituição, ela vai virar uma outra lei, ela vai detalhar mais. Então, dentro desse contexto, a gente tem 2 artigos na Constituição que falam da política urbana, que é o artigo 182 e o artigo 183. O detalhamento desses 2 artigos está na Lei 10
257 de 2001, que é conhecido o Estatuto da Cidade. E aí, o que o Estatuto da Cidade fala? Ele fala assim, que a Constituição, ele trouxe lá a implantação da política urbana e que o detalhamento disso vai se dar na Lei 10.257, isso está no artigo 1º. Beleza, aí ele fala assim, artigo 2, a política urbana, ela tem como objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana mediante as seguintes diretrizes. Aí, então, ela vai trazer a questão, tudo que você vai fazer dentro da cidade, seja no urbano ou no rural, dentro do território do município, ele tem que seguir essas diretrizes. Então, além das diretrizes que está lá na Constituição, tem que garantir essas daqui também, que foi detalhado no Estatuto da Cidade. E o que é isso? Ele fala a garantia do direito à cidade sustentável. Então, no Brasil, quando a gente fala de cidade inteligente, a gente está falando que, obrigatoriamente, ela tem que ser uma cidade sustentável. De onde você está tirando isso, Grazi? Do artigo 2, do inciso 1º do Estatuto da Cidade. Está aqui, ó, garantia do direito a cidades sustentáveis. E o que é chamado cidade sustentável? E ele fala, entendido como a pessoa tem que ter o direito à terra urbana, tem que ter o direito à moradia, ao saneamento, à infraestrutura, ao transporte, aos serviços públicos, ao trabalho, ao lazer, para a geração atual e para a geração futura. Então, quando você vai falar de gestão de cidades, você está falando de tudo isso aí, tá? Então, é um dos objetivos justamente você, através das políticas públicas, instituir o direito à cidade sustentável. É função do Executivo e Legislativo Municipal garantir o direito às cidades sustentáveis. E o que é a cidade sustentável? Moradia, saneamento, infraestrutura, transporte, serviços públicos. Que serviços públicos são? Saúde, educação, assistência social, gente, tudo aquilo que está dentro da prefeitura. Tudo tem que ser feito, mais o desenvolvimento econômico, o trabalho, o lazer, para quem está agora e para quem vem depois. Além disso, ele fala, e você tem que fazer tudo isso de forma democrática, porque a população tem que participar desse processo todo. E não só a população individualmente, o cidadão, mas as associações representativas dos vários segmentos da comunidade, na formulação, execução e acompanhamento dos planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano. Aí, gente, olha só, tá lá ainda no artigo 2, inciso 2º, a necessidade de trazer os 4 agentes da inovação na elaboração desse projeto, né, do projeto de cidade sustentável, de cidade inteligente. Então, tá lá dentro, não é uma coisa que faz assim, a Grazi, tipo assim, a Grazi tá falando umas coisas novas. Gente, tem nada novo, isso aqui é lei de 2001, isso já tem, vai fazer 20 anos essa lei, né? Então, não tem nada de inovador no que eu tô falando, eu só tô traduzindo as coisas para vocês. E ele ainda fala, cooperação entre governos, a iniciativa privada e com os demais setores da sociedade. Então, os 4 agentes da inovação, eles têm que participar do processo de elaboração, né, que é a formulação, execução e acompanhamento. Então, existe um processo de monitoramento. Tudo que você vai fazer na cidade, ele vai virar um projeto que você tem que ficar monitorando se aquele negócio está dando certo ou não. E a sociedade, ela tem que participar. Não é questão de, o prefeito é legal, o nosso vereador é legal, fizeram um aplicativo para a gente poder participar. Não, gente, isso aí é obrigação, está na lei. Se não fizer, dá improbidade administrativa. Ok? Não está fazendo menos que a obrigação. E sempre envolver os 4 agentes. Está aqui no artigo 2º, inciso 3º também. Cooperação entre governos, setor público com setor público com a iniciativa privada, setor público com os demais setores da sociedade, com as universidades, com as associações de bairro, associações profissionais, todos que estejam envolvidos nesse processo da urbanização. E que visem aí esse atendimento ao interesse social, o interesse é da sociedade, não é o interesse de partes, não é o interesse do setor privado, nem o interesse do setor público, é o interesse do setor social, é o interesse da sociedade, da população. É isso que tem que ser sempre colocado em pauta. E aí, o que ele fala, né? Olha só, além disso, ele fala o seguinte, que isso ainda lá no artigo 2º, ele fala o seguinte, que o plano diretor, ele também tem que garantir o planejamento do desenvolvimento das cidades. E o desenvolvimento da cidade, gente, é tudo na cidade, não é só a parte urbanística, é a parte social, é a parte econômica, é a parte ambiental, é a parte urbanística, é a parte cultural, tudo ele tem que promover esse planejamento de como que vai se dar esse desenvolvimento na cidade,